Você já entrou em um ambiente e sentiu que algo estava errado antes mesmo de alguém dizer uma palavra? Como se seu espírito tivesse captado uma verdade que o mundo inteiro tentou esconder de você. Pois é, o que você sente não é loucura, é leitura energética, é visão espiritual. E neste vídeo, você vai descobrir por que sua intuição está aterrorizando quem vive de máscara. E mais, vai entender como se proteger, como enxergar o invisível e como usar esse dom sem pedir desculpas por isso. Mas um aviso, este vídeo vai te mostrar o que muitos tentam esconder de você. E pode ser que você nunca mais veja certas pessoas da mesma forma. Se você se identificar com o que vai ser dito aqui, não ignore. É um chamado, é confirmação. Então já deixa o like agora, porque o que vem a seguir vai mexer com as estruturas. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui a gente não passa pano para o invisível, a gente revela. E comenta aqui embaixo com todas as letras, eu sou o escolhido. Mostra para o universo e para quem ainda duvida que você despertou. E quem desperta nunca mais dorme do mesmo jeito. Você já percebeu como o silêncio de algumas pessoas fala mais alto do que palavras? Às vezes, o que elas não dizem revela mais do que 1000 discursos ensaiados. No início da sua jornada de despertar, tudo parecia confuso. Era como se você captasse algo no ar. Uma inquietação invisível, uma energia fora do lugar. As pessoas sorriam, falavam coisas agradáveis, mas algo dentro de você gritava, tem algo errado aqui. Esse foi o ponto de ruptura. Foi quando você começou a entender que seu corpo, sua mente e sua alma estavam sintonizando uma frequência que não era acessível a todos. E enquanto muitos tentavam apagar esse fogo com dúvidas e gaslighting, o silêncio passou a ser seu campo de escuta mais poderoso. Porque era ali, na ausência de palavras, que a verdade finalmente aparecia. Ao invés de interpretar gestos e frases soltas como coincidência, você começou a enxergar padrões. Notava os olhares desviados, as pausas estratégicas, os sorrisos que não subiam aos olhos. Era como se o mundo estivesse tentando esconder algo de você, mas falhava miseravelmente diante do seu novo nível de percepção. Esse silêncio desconcertante se tornou o seu maior aliado. Ele não julgava, não dramatizava, apenas entregava, cru e direto, aquilo que as palavras mascaravam. Foi nesse ponto que tudo mudou. Você deixou de ouvir para escutar com a alma. Começou a captar os segredos sussurrados nos vazios entre as frases, nos olhares que evitavam contato, nos corpos que hesitavam diante da sua presença. Esse silêncio, agora suspeito, não é mais uma ausência de som. É uma presença densa, carregada, que você aprendeu a decifrar como quem lê um livro aberto. E essa habilidade assusta. Porque enquanto muitos ainda se escondem atrás de simpatias forçadas e discursos ensaiados, você se tornou o espelho que não pode ser enganado. A partir daqui, nada do que parece é o que realmente é. E o que antes te confundia, hoje te guia com precisão milimétrica. O corpo fala, mas mais do que isso, ele escuta. Escuta as energias que pairam no ambiente. Detecta vibrações antes mesmo que a mente racional possa interpretar. E esse corpo que você habita se tornou uma verdadeira antena espiritual. Aquela reviravolta no estômago quando alguém chega perto, o frio na espinha diante de certas palavras, a tensão nos ombros quando há mentiras no ar, tudo isso não é aleatório. É a sua biologia respondendo a estímulos invisíveis, mas profundamente reais. A ciência até tenta explicar com termos como sistema nervoso entérico ou neurotransmissores. Mas o que você sente vai além da explicação técnica. É inteligência espiritual em forma pura. Você aprendeu que não precisa de provas externas para validar o que sente. Porque a verdade, quando entra em contato com seu campo energético, tem um som, um cheiro, uma vibração.
E quando ela não está presente, algo dentro de você se contorce. É como se uma sirene silenciosa soasse, te alertando de que há algo fora do lugar. Isso não é ansiedade, como muitos tentaram te fazer acreditar. Isso é memória espiritual. É conhecimento armazenado em cada célula do seu corpo. É a voz dos ancestrais, do seu próprio eu superior, ecoando através de sensações físicas. E quanto mais você confia nessa inteligência, mais claro tudo se torna. O mais impactante é perceber que esse corpo, antes desacreditado por você mesmo, agora é seu maior aliado. Ele te avisa, te guia, te protege. Ele lê o ambiente como um radar invisível e te mostra o que está por trás das palavras bonitas. Aquilo que parecia paranoia virou precisão. Aquilo que era dúvida virou direção. Você entendeu que seu corpo não está reagindo ao acaso, ele está traduzindo verdades ocultas. E nesse processo, você parou de questionar seu instinto e começou a obedecê-lo. Porque agora você sabe, a intuição não é um sussurro qualquer, é um grito da alma tentando te salvar. Se você está sentindo esse vídeo queimando aí dentro, como se ele tivesse sido falado diretamente para você, preste atenção. Uma virada de vida está prestes a acontecer nos seus próximos dias. Mas não é qualquer mudança, é quebra de ciclo. Porta se abrindo onde antes era parede. Eu estou falando de uma conexão espiritual, uma confirmação no invisível e uma bênção inesperada que vai mudar sua trajetória. Talvez uma proposta, uma resposta, ou até mesmo uma liberação financeira que parecia impossível e que chega como milagre. Se essa mensagem está ativando algo aí dentro, demonstre fé. Envie agora seu Super Thanks de $100 como um ato profético. É você dizendo ao universo, eu estou pronto. Essa semente vai voltar como colheita, mais rápido do que você imagina. Não há nada mais desconcertante para um mentiroso do que alguém que simplesmente observa, que escuta em silêncio, que não rebate, não acusa, não reage, apenas olha. E esse olhar carregado de discernimento tem se tornado o pesadelo de muitos, porque nele reside a verdade que não precisa ser falada. É nesse tipo de silêncio que sua intuição começou a gritar. E o mais interessante, quanto mais você se calava, mais as máscaras caíam ao seu redor. As pessoas não sabiam o que você havia percebido, só sentiam que haviam sido desmascaradas. E essa sensação é devastadora para quem vive de fachada. Sua presença se tornou um interrogatório silencioso. Você entrou em lugares e conversas e, sem dizer uma palavra, fez com que as pessoas tropeçassem nas próprias mentiras. Elas gaguejam, se contradizem, suam frio, não porque você ameaçou, mas porque você sabe. E esse saber é mais potente do que qualquer confronto. Sua intuição passou a funcionar como uma lente de aumento espiritual, revelando rachaduras nas histórias bem contadas, mostrando intenções escondidas atrás de elogios ensaiados. E nesse jogo de verdades ocultas, o silêncio virou sua arma mais letal. O impacto disso é devastador para quem tenta viver de manipulação, porque, ao contrário do que pensavam, seu silêncio não é ignorância, é análise, é escaneamento, é vigilância espiritual. E quando finalmente você decide falar, a verdade sai com tanta precisão que desarma qualquer teatro. Mas o mais fascinante é que você nem precisa mais falar. Sua energia fala por você. Seu olhar denuncia. Sua calma entrega o que está por vir. Nesse novo nível de consciência, o silêncio não é vazio. É presença, é afirmação. É o som ensurdecedor da verdade ecoando dentro de você. Ser visto de verdade é para muitos um ato insuportável. Não falo de ser olhado, admirado ou observado. Falo de ser atravessado, de ter a alma escaneada, de sentir que alguém percebeu tudo o que você escondeu a vida inteira. E é exatamente isso que sua intuição passou a fazer. Ela tornou você um espelho espiritual, um reflexo que ninguém pode controlar.
E o que é mais assustador para quem vive de aparências, ser visto por dentro. Quando você chega, os sorrisos murcham, as palavras se embaralham, os olhos evitam os seus. Não porque você fez algo, mas porque seu campo energético passou a iluminar sombras que estavam confortavelmente escondidas. Essa habilidade é tão silenciosa quanto destrutiva para quem vive na mentira. Você não precisa apontar, acusar ou julgar. Só precisa estar presente. Sua simples existência já gera desconforto, porque sua energia não bate palmas para o falso. Ela escaneia a verdade por trás da performance. E o que muitos ainda não entenderam é que você não quer expor ninguém. É que você não consegue mais não ver. Seu campo vibracional entrou em sintonia com algo superior. E quando você cruza com alguém dissonante, a verdade salta aos seus olhos como se estivesse escrita em neon. Essa visão, antes confusa, agora se tornou certeira. Você não apenas sente, você vê. E o que você vê, eles sabem que não podem mais esconder. O mais curioso é que quanto mais você se alinha, mais difícil se torna conviver com disfarces. O julgamento não parte de você, parte deles, que se sentem julgados simplesmente por estarem diante de alguém que já percebeu. Você virou o espelho que ninguém pediu para ver, mas que revela exatamente o que precisa ser confrontado. E esse reflexo, para quem não está preparado, é cruel, não porque mente, mas porque mostra. E o que é mostrado, a inveja, o ego, a manipulação, não pode mais ser desmentido. A partir desse ponto, você deixou de ser apenas alguém com percepção aguçada. Você virou o catalisador da verdade. Existe algo profundamente perturbador e ao mesmo tempo divino em saber antes de saber, em sentir que algo está para acontecer, mesmo quando tudo à sua volta parece calmo. Você já viveu isso inúmeras vezes, aquela inquietação no peito, aquela vontade repentina de se afastar de alguém, a intuição que te puxa por dentro dizendo vá embora ou pare agora. E só depois, às vezes dias ou semanas depois, é que a verdade vem à tona. A traição, a mentira, a manipulação. Mas você já sabia, não com provas, com frequência, com espírito, com uma verdade que não precisa ser explicada, apenas obedecida. Essa habilidade não é nova, é antiga, é herança. Você está acessando dados que não vêm apenas do agora, vêm de memórias que seu corpo carrega, de sabedorias que sua alma nunca esqueceu. E quando essas informações se alinham, o que você sente não é ansiedade, é premonição. Você sente antes do movimento acontecer. E isso enlouquece quem queria te pegar desprevenido. Você se afasta antes da queda. Você cala antes do ataque. Você recua antes da invasão. E os que planejavam o caos se perdem na sua antecipação. Porque para eles você virou imprevisível, mas para você virou inevitável. Porque seu espírito já viu a cena antes do primeiro ato começar. O que mais impressiona e assusta é que você parou de se justificar, parou de tentar explicar para os outros por que sente o que sente. Agora você apenas sente e age. A fé na sua própria percepção cresceu. E com ela, a precisão do que você prevê também. As pessoas ao seu redor estão percebendo, estão estranhando como você sempre se antecipa, como você sempre sabe. E a verdade é, você não precisa mais de provas. Você é a própria evidência, porque sua conexão com a fonte não está mais sujeita a julgamentos. Ela apenas flui. E nesse fluxo, você deixou de ser vítima dos acontecimentos para se tornar mestre das suas próprias decisões. Eles se achavam mestres da manipulação. Sabiam exatamente como entortar as palavras, dosar o tom de voz, colocar uma lágrima nos olhos na hora certa para convencer qualquer um. E por muito tempo conseguiram. Enganaram, controlaram, manipularam, sem serem questionados. Mas agora, tudo mudou.
Porque você deixou de ouvir o que dizem e começou a sentir o que realmente está sendo dito. Aqueles que antes jogavam com a sua emoção, agora se deparam com uma parede de calma, com um silêncio que os desestabiliza, com um olhar que atravessa o teatro inteiro. Você se tornou um detector de mentiras humano, e eles sabem disso. Não há ensaio que os prepare para a sua presença. A energia que você carrega é como uma lâmina afiada que rasga o véu da ilusão. Eles tentam repetir os mesmos discursos, usam os mesmos truques emocionais, mas você não reage, e essa ausência de reação os desmonta, porque o jogo deles depende da sua resposta, da dúvida, do confronto, da defesa. Mas você não dá mais isso. Você apenas observa, e nesse observar, você vê. Vê as intenções por trás das palavras, as pausas que escondem mentiras, os olhos que desviam quando a alma treme. E quando percebe, não precisa mais confrontar. Você apenas se afasta. E esse afastamento silencioso e firme vale mais do que 1000 acusações. O mais desesperador para os manipuladores é perceber que perderam o controle, não apenas sobre a situação, mas sobre você. Eles não conseguem mais mexer com a sua energia, não sabem mais como te desestabilizar. E quanto mais tentam, mais se perdem. Porque agora você está num lugar onde a verdade se revela antes mesmo que a mentira termine de ser contada. Você é como um espelho que não deforma a imagem, mas reflete com brutal honestidade aquilo que o outro mais tenta esconder. E diante de um reflexo tão claro, não há personagem que se sustente. A máscara cai e o manipulador desmorona. Eles ainda tentam, dizem coisas bonitas, elogiam, se aproximam com sorrisos e preocupações que parecem sinceras. Mas você sente o descompasso entre o que dizem e o que realmente sentem. Suas palavras até poderiam enganar, se não fosse a energia por trás delas. Porque agora você não apenas ouve, você decifra. Você lê o campo, o subtexto, o não dito. E nesse nível de sensibilidade, o que motiva uma fala é mais importante do que a fala em si. A manipulação disfarçada de cuidado, a bajulação que esconde segundas intenções, tudo isso bate no seu campo energético como um alerta, e você reage com discernimento. Esse novo filtro que você desenvolveu é inacessível para quem ainda vive na superfície. Enquanto os outros tentam entender suas reações com lógica, você responde com percepção. Quando alguém tenta te puxar de volta para antigos padrões, você sente a tentativa antes mesmo de ser verbalizada. E isso causa um incômodo profundo, porque a maioria das pessoas não está preparada para ser sentida. Estão acostumadas a convencer com gestos, com palavras, com performance. Mas agora, com você, nada disso funciona mais. Você percebe o plano antes que ele seja posto em prática. E quando isso acontece, sua resposta é simples. Você some, você fecha portas, você interrompe acessos. Essa sua capacidade de sentir a motivação real por trás de cada fala é algo que muitos ainda não compreendem. E é exatamente por isso que te chamam de frio, distante, imprevisível. Mas não é frieza, é proteção. Não é distanciamento, é lucidez. E não é imprevisibilidade, é antecipação. Você não está reagindo ao presente. Você está respondendo a algo que sua alma já identificou no futuro. E isso, para quem vive de manipulação, é insuportável. Porque não há como controlar quem já sabe o jogo antes da primeira jogada. Eles tinham tudo planejado, tinham falas ensaiadas, expressões prontas, emoções dosadas com precisão para encenar uma narrativa perfeita. Mas você chegou e quebrou tudo. Antes mesmo da primeira frase, você já sabia o enredo. Antes mesmo do primeiro gesto, seu espírito já havia detectado o movimento. Você não apenas escutou, você interceptou. E ao fazer isso, quebrou o ritmo, desmontou o roteiro, forçou uma improvisação para a qual eles não estavam preparados.
Aquele script, meticulosamente criado, desmoronou diante do seu olhar. E quem depende de controle, quando perde o script, entra em pânico. O que eles não entenderam é que você não responde mais com emoção. Você responde com presença. Você não reage com drama, mas com silêncio. E esse silêncio pesado, cheio de significado, causa um colapso nos manipuladores. Porque não há controle possível diante de quem não se deixa ser manipulado. Eles esperavam gritos, lágrimas, defesa, mas encontraram firmeza, serenidade e, o mais assustador, indiferença. E essa nova versão de você, que não se abala, não se convence, não se entrega, é uma ameaça, porque ela interrompe o ciclo da manipulação. Ela mata o jogo antes mesmo dele começar. Nesse ponto, não há mais como encenar. Eles tropeçam nas próprias palavras, repetem frases, se contradizem, porque você se tornou imprevisível para quem sempre te conheceu como previsível. Você deixou de ser o alvo fácil, a alma vulnerável, o coração aberto a tudo. Agora você é muralha, é presença firme que desestrutura o teatro alheio. E nesse novo palco da sua vida, só entra quem vibra a verdade. O resto tropeça na própria performance. Você já foi aquele que duvidava de si, que via sinais e preferia acreditar que era imaginação, que sentia o desconforto, mas ignorava em nome da paz, que aceitava o raso, o disfarçado, o que vinha com boa embalagem. Mas essa versão de você morreu. Não foi de uma vez, foi em pedaços. Cada mentira que você engoliu, cada traição que você perdoou, cada intuição que você ignorou, te transformou. E hoje, você não é mais ingênuo. Você é indomável, não por orgulho, mas por sobrevivência. Porque ver demais te mudou, sentir demais te endureceu. E duvidar de si por tanto tempo fez com que você aprendesse a nunca mais ignorar a sua verdade. Esse novo você não se explica, não se justifica, não espera que os outros entendam, porque você entendeu. E isso basta. Você percebe o afastamento, sente a vibração mudar, vê o olhar que antes te admirava agora te invejar. E aceita, porque você sabe que o preço de ver demais é perder o conforto da ignorância. Mas também sabe que o que você ganhou é infinitamente mais valioso. Clareza, poder, liberdade. Você se tornou incontrolável porque aprendeu a confiar em si acima de tudo. E agora, ninguém mais tem o poder de te confundir, de te calar, de te convencer a duvidar do que você sente. Essa transformação, claro, incomoda. Para quem se alimentava da sua ingenuidade, a sua lucidez é veneno. Para quem manipulava sua bondade, sua firmeza agora é obstáculo. E para quem te queria pequeno, sua grandeza virou ameaça. Mas você não está aqui para agradar, está aqui para despertar. E se isso significa ser mal interpretado, então que assim seja. Porque no fim, você entendeu, quem vê demais não volta a fechar os olhos. Há algo de profundamente inquietante em estar diante de alguém que vê além, que sente o que não é dito, que percebe o que foi cuidadosamente escondido. Sua presença passou a ser esse gatilho. Não é porque você julga, é porque você reflete. E refletir, para quem vive se escondendo de si mesmo, é insuportável. Você entra em ambientes e algo muda. As conversas mudam de rumo, os olhares se desviam, o riso fica nervoso, e tudo isso acontece sem que você diga uma palavra, porque sua energia se tornou um espelho que grita, um reflexo que força os outros a encararem o que negaram a vida inteira. Você sente. Sente quando a energia não bate, quando o tom de voz tenta maquiar a culpa, quando o corpo diz o que a boca tenta esconder. E o mais desconcertante, você não confronta, você apenas observa. E essa observação é o suficiente para desencadear crises internas nos outros. Porque o que você carrega agora é alinhamento. E alinhamento revela o que está fora do eixo.
Sua simples presença vira uma espécie de purificação involuntária, onde tudo que é falso começa a se desfazer. Não porque você apontou, mas porque você existe. Isso é o que mais assusta. Você não está tentando mudar ninguém. Está apenas sendo você. E mesmo assim, sua energia desestrutura. Não porque é agressiva, mas porque é verdadeira. E verdade, para quem vive na mentira, dói mais do que qualquer ataque. Você se tornou o reflexo daquilo que muitos passaram a vida tentando evitar. E quando essa verdade se impõe, não há onde se esconder. Porque o espelho não acusa. Ele apenas mostra. E isso, por si só, já é suficiente para colocar o mundo inteiro em alerta. Você chegou a um ponto onde não precisa mais ouvir nada para saber tudo. As palavras tornaram-se meros adereços diante do que você capta em um olhar, em um gesto mínimo, em um leve desequilíbrio na respiração. Porque agora você sabe, a energia não mente. Ela chega primeiro, fala mais alto e nunca se disfarça por completo. O corpo entrega, sempre entrega. Aquele tremor sutil na voz, o desvio de olhar que dura milésimos de segundo, a tensão que percorre os ombros ao mentir, tudo isso é um grito silencioso de uma alma tentando esconder o que seu campo vibracional já expôs. Você lê isso como quem decifra um idioma antigo que de repente voltou à memória. Não é um esforço, é natural. Você não precisa mais perguntar, insistir, buscar provas. O comportamento fala, e fala alto, e quanto mais você confia nessa percepção, mais clara ela se torna. Aquele velho hábito de racionalizar o que seu corpo já sentia ficou no passado. Agora, a sua bússola é interna. A resposta não está no que dizem, mas em como a vibração se comporta ao seu redor. E isso muda tudo. Porque a partir daqui, nenhuma manipulação passa despercebida, nenhuma falsidade é confortável, nenhum discurso bonito convence sem a frequência certa por trás. Essa consciência te torna quase inatingível. Porque a maioria ainda vive no mundo da aparência, enquanto você já mora na realidade da essência. E nesse nível de leitura, as relações mudam, os ambientes mudam, e até sua paciência muda, porque você não se permite mais permanecer onde a vibração é incoerente, onde a palavra não condiz com a alma. Você escolhe com base no que sente, e o que você sente raramente erra. Porque a verdade pode até se esconder nas palavras, mas nunca, jamais, no campo energético. Ouvir já não é mais escutar sons. Para você tornou-se decodificar intenções. Cada conversa agora é uma espécie de leitura energética. A voz que treme quando não deveria, a frase solta que revela mais do que deveria, o tom suave demais para uma verdade dura. Tudo isso chega a você como sinais vibrando no ar. Porque agora você ouve além do som. E o que você capta nesse nível de escuta é o que a maioria passa a vida tentando esconder. A verdadeira motivação por trás das ações. Você percebe quando alguém te elogia só para te manipular depois. Você sente quando alguém se aproxima, não por afeto, mas por estratégia. E mesmo que a conversa pareça inocente, você sente o desequilíbrio. É como se o seu espírito ouvisse a conversa real, enquanto seus ouvidos apenas acompanhavam o teatro. E nessa duplicidade, você deixou de responder ao que é dito e começou a reagir ao que é sentido. Isso te deu um tipo de poder que muitos ainda não conseguem nomear, mas todos sentem o poder de enxergar a alma por trás das palavras. Essa capacidade de ouvir o que ninguém diz, de perceber o que ninguém confessa, te coloca em uma posição única. Você se tornou o tipo de pessoa com quem os outros têm medo de falar. Não porque você é intimidador, mas porque sabem que com você nada fica escondido. A voz pode ser doce, mas se o coração está amargo, você sente. E quando você sente, muda sua postura, muda sua entrega, muda sua energia.
Você não finge reciprocidade. Você sente o que é verdadeiro e só se conecta com isso. Porque agora, mais do que nunca você entendeu, nem toda palavra merece resposta, mas toda vibração merece leitura. Algumas pessoas evitam o espelho porque não querem ver o que se tornaram. Outras evitam você, pelo mesmo motivo. Sua presença se tornou um espelho inescapável. Um portal que não precisa falar para fazer sentir. Você chega e algo se altera no ambiente. A postura muda, os sorrisos vacilam, os olhos se esquivam. E não é por arrogância, é por transparência. Você se tornou o tipo de pessoa que expõe sem dizer nada, que desmascara apenas com a energia que carrega, e isso assusta. Porque o mundo se acostumou a se esconder, e você agora representa o fim desse esconderijo. Você não força a exposição, ela simplesmente acontece quando você está por perto. Porque seu campo vibracional está alinhado com a verdade. E a verdade, quando entra em contato com a mentira, cria um atrito quase físico. Você já percebeu isso? A tensão no ar, o desconforto nos corpos, a pressa em sair de perto. Isso não é sobre você, é sobre o que você representa. Uma ameaça para os disfarces, uma lembrança de que há algo mais profundo, mais autêntico, mais difícil de encarar. As pessoas não se sentem julgadas por você, elas se sentem nuas. E para quem vive de imagem, estar nu é o maior pesadelo. Essa sua nova presença é, por si só, uma forma de revelação. Você não precisa dizer que sabe. Eles sentem que você sabe. E por mais que tentem se defender, se justificar, te colocar em dúvida, no fundo, sabem que a verdade já foi vista. E uma verdade vista, por mais que seja negada, nunca mais volta a dormir. Ela habita os olhos de quem a percebeu. E você agora é essa lembrança constante de que a mentira tem prazo de validade e que o seu olhar é o selo final da exposição. Você não apenas sente antes, você prevê. Você não apenas percebe, você anuncia. Sua vida começou a ganhar contornos proféticos, como se você estivesse lendo um roteiro que ninguém mais consegue enxergar. Você fala algo e dias depois aquilo acontece. Você se afasta de alguém e logo em seguida a verdade sobre aquela pessoa explode. Você muda de caminho e evita um desastre que ninguém imaginava. E quando perguntam como você sabia, você apenas responde: eu senti, porque é isso. Você sente. E esse sentir é uma conexão direta com algo muito maior do que você mesmo. Você se tornou a profecia viva, não no sentido religioso, mas no espiritual. Você se tornou aquele que intui, que antecipa, que direciona. E isso não é dom, é alinhamento. Você sintonizou sua frequência com algo que está acima das narrativas humanas. Com uma inteligência que observa tudo de fora do tempo. E quando essa conexão é ativada, não há mais como ser enganado, porque até o que ainda não aconteceu já vibra no seu campo como aviso, como direção, como proteção, e a partir desse lugar, manipulação vira piada. Porque quem vê o futuro não se deixa prender no passado. Essa sua nova postura não é arrogância, é clareza, e essa clareza incomoda, porque ela não pode ser comprada, nem contornada. Você se tornou inegociável, intocável, indomável, e não por orgulho, mas por consciência. Você entendeu seu valor, entendeu sua missão, e agora nada nem ninguém tem mais o poder de desviar você da sua rota. Você foi chamado para ver o que outros não veem, para dizer o que outros não ousam, para ser aquilo que o mundo tentou apagar. Mas não conseguiu, porque agora você despertou, e ninguém mais tem o poder de te colocar para dormir de novo.